Bom dia, Nanoano! Pessoal, hoje nós vamos falar desse assunto que está bombando na internet. Todo mundo está comentando nas suas redes sociais, nos perfis, a televisão, tanto a TV aberta quanto fechada, nos seus telejornais, está explorando muito esse assunto. O pessoal está conversando desde a fila do banco, do trabalho, na escola e por aí vai, sobre a sobretaxação de 50% em que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, imputou sobre o Brasil. E isso, de fato, vai impactar nossas vidas. A nossa economia vai sentir isso. Por quê, gente? Olha só, os Estados Unidos é o nosso segundo principal parceiro econômico. Então, a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos é pesada. E se, de fato, a partir do dia 1º de agosto, isso foi implementado, a gente vai sofrer bastante. E apesar de eu ter falado a data 1º de agosto, gente, a gente já está sentindo os reflexos agora. Porque produtos que já foram encaminhados para os Estados Unidos ainda não chegaram lá, tanto de navio, vai chegar lá depois da sobretaxação. Como é que ficam esses produtos? E outra coisa, nós já estamos sentindo reflexo de maneira determinante através da queda das bolsas de valores. A Embraer, empresa brasileira que produz equipamentos para a indústria aeronáutica dos Estados Unidos, teve uma queda na bolsa de valores de 7%. Assim como setores que vão ser mais atingidos, como o agronegócio, a siderurgia, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que reúne vários sindicatos e atua com bastante força lá no ABC Paulista, ela tem uma preocupação enorme, porque siderurgia vai desempregar pessoas. O Brasil hoje está indo bem obrigado na economia. Nós crescemos 3,5% em 2024. Só para vocês terem ideia, no mesmo período, os Estados Unidos cresceu 2,8%. E agora, em 2025, nós tínhamos a expectativa de crescer quase 3%, enquanto os Estados Unidos tinham a expectativa de crescer 0,5% ou até não crescer. Mas, diante desses fatos, a preocupação da gente não ter propriamente um retrocesso, uma recessão, mas é possível que a gente tenha uma diminuição do nosso crescimento. E aí, gente, isso aí está mexendo muito conosco. E vale dizer, gente, que 50% é sobretaxação já anunciada pelo Trump. A USTR, que é a United States Trade Representative, que é um órgão dos Estados Unidos que disciplina, que coordena as relações comerciais dos Estados Unidos no âmbito internacional, desde a compra de commodities até o investimento que as pessoas façam nos Estados Unidos, eles disseram que vão implementar, gente, a seção 301, que é uma lei de 1974 que mira os países com que os Estados Unidos entendam que estão prejudicando os Estados Unidos ilegitimamente, ou seja, fazendo negócio com os Estados Unidos, mas de forma obscura, atrapalhando a economia dos Estados Unidos. E aí eles vão nos investigar. E investigando, o que acontece? Ainda há uma taxação maior. O Jason Green, que é o representante comercial, ele anunciou isso de forma clara e explícita. E por que eu estou falando dessa forma? Ele anunciou de forma explícita. Porque, gente, fiscalização e investigação de um país com o outro sempre acontece. O Brasil investiga outros países e os países entre si. Mas esse anúncio, dessa forma, é um ato político e que nos preocupa ainda mais. Inclusive, eu devo dizer aqui que o mesmo foi feito, por exemplo, com a China há um tempo atrás, a respeito deles supor que a China estava numa competição anticomercial com os Estados Unidos na venda de chips, e a própria China, toda poderosa, ela ficou preocupada com isso. Até a China se preocupa, mas cada vez mais o mundo está percebendo essas movimentações do Trump e está se posicionando para ter uma medida que vai fazer uma contenção disso que a gente está acreditando que seja um suicídio político que o Trump está se promovendo. Por quê? Ao mesmo tempo que ele prejudica os outros países desse tipo de relação, todos os investidores do mundo começam a ter uma preocupação com os Estados Unidos e entender se os Estados Unidos é ou não um ambiente seguro para os negócios. Porque isso aí dá uma certa incerteza e uma coisa que o investidor não quer são incertezas. O Trump, ele enfrenta nos Estados Unidos uma queda de prestígio muito grande. Uma delas, e principal, por causa da inflação, que está alta nos Estados Unidos. E lá, gente, um dos motivos que ele está com a queda de popularidade baixa é o fato do tratamento bastante violento que ele dedica aos imigrantes que trabalham nos Estados Unidos. Muitos deles, legitimados, estão lá legalmente, mesmo assim, enfrentam uma política trumpista que deprime eles no país.
E com isso, vamos pensar aqui, um trabalhador, vamos supor, bom, não vou citar nenhum país não, mas um trabalhador estrangeiro nos Estados Unidos que perca o seu trabalho em função da deportação, né, sai do país, aquele posto de trabalho vai ter que ser ocupado por um americano nativo ou um americano com green card. Esse vai cobrar mais caro pelo seu trabalho e o empregador vai repassar o valor desse salário, dessas novas condições de trabalhista para o seu produto final, aumentando a inflação. Isso, entre outros aspectos, guerra no Oriente Médio, né, o investimento dos Estados Unidos em guerras, né, em guerras, por exemplo, da Ucrânia, em que eles estão investindo pesado lá no Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos está aportando um valor pesado para suprir a máquina de guerra, a China, ao contrário, ela está investindo em acordos bilaterais pelo mundo afora. Então, os Estados Unidos, que enfrentam, por exemplo, uma dívida pública que é de 120% do valor do seu PIB, só para vocês terem ideia de comparação, o Brasil está a 76%, a China ela está investindo no mundo. E ela está investindo de uma forma que vai fazer com que o seu programa comercial seja valorizado, muito mais preocupada com uma dinâmica mutualística do que propriamente em suprimir os países. O que eu estou dizendo, e para deixar de forma contextualizada e clara aqui, o Brasil está investindo, a China está investindo no Brasil, deve construir a ferrovia transoceânica que vai ligar Ilhéus ao porto de Chicai, no Peru. Com isso, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, a soja deles, que é mais barata para se produzir, aliás, é mais cara para se produzir, mas se torna mais barata, porque o transporte da soja dos Estados Unidos, esse transporte é mais barato que do Brasil. Aqui a gente transporta a soja via rodoviário, via rodovias, rodovias. E lá é através das balsas pelo rio Mississippi. Com essa ferrovia, o que acontece? Não somente vai diminuir de 40 para 28 dias o tempo de entrega da nossa soja na China, como também vai favorecer a China economicamente. Pessoal, vamos pensar aqui, não é só o Brasil que está sendo retalhado, são 7 países do mundo que os Estados Unidos está se impondo. Entre esses países, a China. Aí o que acontece? Se a soja brasileira vai ser sobretaxada para entrar nos Estados Unidos, lá na China, eles também vão fazer medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? A lógica, a China vai direcionar a compra da sua soja, não dos Estados Unidos, vai direcionar para o Brasil. O que a gente percebe claramente que nesse processo é que o Trump está empurrando as outras nações para comercializar com outros países e não com ele próprio. A gente entende que isso aí, em médio e longo prazo, vai impactar muito negativamente na história dos Estados Unidos. O que nós chamamos de armadilha de Tucídides. O que é Tucídides? É um general grego que falou que quando Atenas cresceu e se tornou toda poderosa, ela decaiu porque as outras cidades-estados mirou na Atenas com medo de Atenas e aí Atenas decaiu. Alguém aqui na sala joga o War, aquele jogo de tabuleiro? Alguém já jogou aqui? O jogo de War, gente, para vocês que não jogam, nunca jogaram ainda, isso é coisa mais da minha época, dos anos 80, quando eu tinha idade de vocês, todo mundo jogava o War. O War, ele tem uma característica interessante. Você tem os objetivos que você tem que perseguir. Mas você abre mão de ir atrás do seu objetivo dentro do jogo para detonar aquele que cresceu no jogo. Aquele que está lá em cima, você vai atrás dele, porque senão ele fica grande demais e o seu objetivo aí não vai ser alcançado mesmo. Esse é o paradoxo do poder e os Estados Unidos vêm experimentando isso. Por exemplo, os Estados Unidos têm um processo grave de desindustrialização. Eu estou vendo gente aqui na sala com tênis Nike. Esse tênis, gente, produzido nos Estados Unidos, é indústria americana. Aí, o que aconteceu? Ele pegou seu pátio industrial e jogou na Ásia. E começou a produzir, então, na Ásia. Com isso, e entre outras movimentações da indústria americana, ela começou a participar cada vez menos percentualmente da economia dos Estados Unidos. É uma preocupação que o Trump ele quer reverter. É o tal do America First ou MAGA, esse bonezinho aqui, ó. Make America Great Again. Ou seja, a América forte de novo. E vale dizer, gente, que dentro disso, a hegemonia dos Estados Unidos em outras épocas, ela sempre se balizou... Por favor, pode entrar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ok, pode falar. Salada de alface,
arroz, feijão, uma cocada com frango, banana, sobremesa. Ninguém? 2, 3, 4. 5 pessoas? Obrigada, professor. Imagina. Gente, Pat Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele disse que a América tem que voltar a ser quintal dos Estados Unidos. A fala foi bem essa. Ou seja, os Estados Unidos, ele quer ser o dono do mundo e imperar sobre o Brasil. Inclusive, a imprensa norte-americana, a própria imprensa dos Estados Unidos, vem colocando alguns comentários bem interessantes a respeito disso. Olha só, o artigo da Financial Times chama Trump de imperador do Brasil. Nós temos também outro aqui, outro colunista da Financial Times, que fala que Trump está ajudando Lula. E o Lula recebeu um presente de Natal bem antecipado esse ano, porque o prestígio do Lula está crescendo com essa movimentação do Trump, porque está havendo um alinhamento de vários campos políticos que outrora era opositor ao atual governo, a favor dele para fazer uma oposição ao que o Bolsonaro, né, ao Trump, que é pró-Bolsonaro aqui no Brasil. O New York Times fala que New York Times fala exatamente isso, que repercute o presente de Trump a Lula. Washington Post, bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra, diz o jornal americano de Washington Post. Ou seja, gente, a própria imprensa americana vem percebendo essas movimentações e fazendo questionamentos. Eles, inclusive, dentro de um programa de televisão bastante badalado lá, o apresentador disse o seguinte, que é preciso das crianças americanas estudarem a Constituição. Mas a Constituição do Brasil, porque ela funciona. Ele está falando isso balizado que o seguinte, houve lá nos Estados Unidos, no dia 21 de janeiro, aliás, 21 de janeiro não, dia 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio. Sabe o que aconteceu com as pessoas que fizeram isso? Basicamente nada. 1.600 pessoas foram perdoadas pelo governo Donald Trump, o indulto perdoou esse pessoal. Inclusive o famoso Eric Tarrio, que tem um grupo lá que é o Prost Boys, que é um grupo nazista, fascista lá dos Estados Unidos, ele foi perdoado pelo governo Donald Trump. Aqui no Brasil, nós estamos punindo o pessoal que invadiu os três poderes, Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, quando o Lula foi empossado. E foi pelo mesmo motivo. Lá foi contra o empossamento do então presidente Joe Biden e aqui do Lula. Pessoal, agora os motivadores que eles estão alegando para fazer esse tipo de movimentação. Uma delas é a flutuação cambial, ou seja, o real está perdendo valor em relação ao dólar, e isso aí, gente, impacta desfavoravelmente para a economia deles, as transações comerciais. Eu estou vendo o horário aqui, já estourou. Eu vou dar visto disso aqui mais à frente e eu vou gravar esse vídeo aqui na outra sala. Então vamos lá, vem comigo aqui entender o que é e por que aconteceu a sobretaxação de 50%. A principal alegação é que o Brasil não respeita a propriedade intelectual dos Estados Unidos quando a gente promove pirataria. Gente, isso aí que acontece aqui em Belo Horizonte, no Shopping Oi, lá em São Paulo foi citado nominalmente pelo Trump, que é a 25 de março, esses pontos de venda que vende desde console de computador, caixinhas de streaming, sabe, que vende acesso não assinado a vídeos como seriados e filmes, e uma série de outros produtos, muambas, pirataria. Então, nós estamos sendo questionados em relação a isso. Mas, além de Belo Horizonte e São Paulo, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, existem esses pontos que vendem esses produtos pirateados. Esse enfoque que foi apresentado pela USTR é apenas para reforçar o argumento para ir politicamente contra o Brasil, é o que todo mundo está supondo. Além disso, a flutuação cambial. Foi dito que o Brasil mexeu no valor do dólar em relação ao real propositalmente para prejudicar os Estados Unidos. E o Brasil alegou que a flutuação cambial aconteceu única e exclusivamente pela dinâmica financeira internacional. É isso. Mais coisas, né, gente? Big Techs, essas empresas de tecnologia, como mídias sociais, redes sociais, que estão sendo disciplinadas pela nossa justiça. Afinal de contas, Big Techs, elas podem mudar o jogo político. A idosa manipulação das redes sociais pode interferir no jogo democrático dos países. Além disso, promover xenofobia, misoginia, racismo,
Ou seja, uma série de bullying agressivos que precisam ser disciplinados, evidentemente. Todas as redes sociais têm que ser verificadas, elas têm impacto social e podem ser bastante negativas. Hoje, lá na França, o Elon Musk está lá se defendendo, porque na França eles também estão disciplinando a atuação delas no território francês. E, diga-se passagem, né? Essas Big Techs elas foram importantes para catapultar as eleições, tanto do Trump nos Estados Unidos, quanto do Bolsonaro no Brasil, Victor Orbán e outras pessoas do mundo afora. Essa correlação de alto apoio entre as Big Techs que se sentem prejudicadas com o que eles estão chamando de censura, com esses políticos, é um casamento perfeito, onde um protege o outro dentro de práticas que a gente considera perigosas para a população. Qual é a sua opinião a respeito disso? Comenta aqui no canal. Outra coisa, e que aí, gente, atinge o Brasil de forma decisiva, que o brasileiro não está gostando, porque hoje o Pix ele é mais amado no Brasil do que o samba e o futebol. E não é que o Donald Trump está falando que o Pix não é legítimo, não é legal? Olha só, gente, foi criado pelo Banco Central durante o governo do Michel Temer e implementado durante do Bolsonaro, que reivindicou para ele o prestígio de ter criado o Pix, apesar de ter sido do Banco Central ou outra equipe, mas foi encampado mesmo pelo governo do Lula. Mas Bolsonaro reivindicava isso, justamente Bolsonaro que está aliado ao Trump, que agora questiona o Pix. Então, gente, é um paradoxo, é uma hipocrisia que não tem como entender. E, gente, o Pix, ele representa para o Brasil um avanço econômico muito poderoso. O brasileiro está gostando, ajuda o nosso país, ativa a nossa economia, está sendo pretendido por outros países que também querem incorporar essa tecnologia, mas é claro, pode atacar, ameaçar, ainda mais quando ele for ainda desenvolvido tecnologicamente para facilitar os pagamentos em parcelas, concorrendo com a Visa, Mastercard, American Express, ou seja, empresas americanas de crédito. Por isso, esse empenho do governo dos Estados Unidos. Aí, gente, para finalizar, eles falaram também de corrupção e ambientalismo. Corrupção, olha, não é inegável que existiu corrupção no governo petista, assim como no governo bolsonarista. Ambos os lados promovem corrupção. Mas por que o Trump está interessado na corrupção do Brasil agora? O que ele tem a ver com isso? E diga-se passagem, de corrupção mesmo aconteceria no governo que ele apoia, do Bolsonaro, que falou a respeito do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? É a possibilidade de tirar todo o rastro de onde veio e para onde vai o dinheiro para verificar corrupções. Mas eles estão falando de corrupção. Vamos entender isso aí. Ambientalismo. Gente, ambientalismo é uma piada, né? A primeira coisa que o Trump fez no seu primeiro mandato foi revogar o Tratado de Kyoto. A Greta Thunberg, aquela ativista ambiental, sempre está em embates com o Trump. Aqui no Brasil, há pouco tempo, nós tivemos uma coisa interessante no Senado. Esteve lá a Virgínia Fonseca, uma blogueira que incentiva as bets que podem criar o vício pelo jogo e aí está acabando com famílias, empresas, porque o pessoal apostando, perdendo dinheiro, fuga de divisas de capital do Brasil para fora. E todo esse ambiente que precisa ser cuidado tanto pela saúde pública e pela disciplina econômica, né? Um atentado contra a ordem econômica, as bets. Mas ela no Senado ela foi ovacionada, teve gente tirando selfie com ela que chegou lá despojada, vestindo moletom, como quem diz: isso aqui não é nada para mim, estou valorizando. E nesse mesmo Senado, a Marina Silva, novamente ela, que é uma ambientalista feroz, luta pela nossa causa ambiental, foi enxovalhada. Então, hipocrisia pouca é bobagem. E precisamos ficar atentos a isso, porque a guerra de narrativas ela é forte e poderosa, e justamente através dessas Big Techs, elas podem converter o pensamento a pró um lado contra o outro. Então, as Big Techs têm parte interessada nessa guerra que se estabeleceu entre o MAGA, né, o Made America Great Again, ou seja, a América forte de novo, contra o Brasil dos brasileiros. É o bonezinho vermelho contra o bonezinho azul. Qual o bonezinho você vai colocar na sua cabeça? Com certeza as Big Techs colocaram o vermelho, Made America Great Again. E olha só, o Peter Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, chamou a América de quintal deles. O imperialismo americano quer se restabelecer aquela hegemonia, aquela força dos Estados Unidos, que sempre puseram sobre os demais países os seus ditames em prol, né, da sua economia.
novamente quer ressurgir para que se oprimam os países da América. É um enfrentamento muito corajoso que o Brasil está fazendo, se impondo a um país que é uma potência econômica, mas hoje é diferente. A dicotomia não é tão favorável aos Estados Unidos, porque a multipolarização está abrindo portas para o Brasil. E aqui eu quero trazer o argumento mais importante de tudo que o Trump está fazendo para o Brasil, que não é nada disso que eu citei até agora, e sim o BRICS. O BRICS é que o Brasil se alinha ao seu principal oponente econômico a nível internacional, que é a China. Isso incomoda os Estados Unidos. Trump já disse que se a desdolarização acontecer, será como se os Estados Unidos tivessem perdido uma guerra no Vietnã, uma guerra importante. E essa desdolarização está acontecendo. Aqui, quando acabou de ter um encontro do BRICS no Brasil, o Lula trouxe esse assunto à pauta, o que está incomodando muito os Estados Unidos, ao ponto, inclusive, dos ataques às nossas instituições serem feitos pelos Estados Unidos. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, diz que o Alexandre de Moraes não pode pisar em território nacional. Ou seja, é política, e é a política feita da forma mais vil e agressiva possível, indo de encontro ao perfil do Donald Trump, que, ao meu ver, está provocando um suicídio geopolítico, não só para si próprio, mas como para os Estados Unidos, que com esse ambiente conturbado e assim imprevisível, está fazendo com que os Estados Unidos seja preterido pelo ambiente econômico internacional. As empresas que determinam o nível de segurança de um país está decrescendo o posicionamento dos Estados Unidos mediante essa instabilidade internacional. Agora, claro, não posso fugir desse assunto, está em voga, né? Porque isso aí está ainda atiçando mais o povo brasileiro, que é a correlação do Trump com o Bolsonaro. Na carta enviada para o Brasil foi feita uma chantagem clara e riscada. Está lá escrito que se não abdicarmos de processar o Bolsonaro por crimes que ele está sendo julgado, o Trump irá fazer aí a sobretaxação. Ou seja, é chantagem clara. Isso aí é sério demais. Mas o que nós estamos percebendo é que a nível internacional o Brasil está ganhando prestígio. O pessoal está gostando da posição do Brasil. A imprensa do mundo, inclusive do próprio Estados Unidos, é o Financial Times, New York Times, o Washington Post, o Street Journal, Wall Street Journal. Ou seja, a imprensa dos Estados Unidos coloca nas suas chamadas frases e conteúdos que reverberam o Brasil como um país que está fazendo um enfrentamento. Um jornalista importante dos Estados Unidos, que tem um programa de televisão lá, diz que é importante que os americanos estudem a Constituição, mas não a deles, a nossa, a do Brasil, porque a do Brasil está funcionando. Ele faz uma alusão ao fato que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido. Aquelas pessoas que cometeram aqueles crimes foram anistiadas pelo governo do Trump. 1.600 pessoas, inclusive Henrique Tarrio, do Proud Boys, um grupo radicalíssimo de direita. Eu quero evitar aqui a palavra, né, mas é daquele pessoal que reverbera a Segunda Guerra Mundial, sabe? De uma direita radical. Foi perdoado. E é o que ele quer que o governo brasileiro faça com todas as pessoas que invadiram. Olha só, data parecida, né? 8 de janeiro, mas agora de 2023, quando aí seria o Lula a ser empossado, que invadiram o Brasília, os três poderes, né? Congresso. Isso aí é uma coisa que nós estamos ganhando prestígio internacional, porque o nosso país não é uma republiqueta, não é uma república de bananas. Aqui nós vivemos um Estado democrático de direito e por ele nós vamos lutar. É importante isso. Falando em três poderes, lembrando do Congresso Nacional, eu quero lembrar que nós temos um deputado que está lá nos Estados Unidos fazendo uma diplomacia reversa. Em vez de fazer uma diplomacia pró os interesses do Brasil, ele está lutando contra o Brasil e ele se promove dizendo que ele é o responsável dessa sobretaxação que está vendo no Brasil, porque ele que articulou isso. Ou seja, ele está atacando o Brasil, que é o Eduardo Bolsonaro. Olha só, gente, um deputado eleito pelo Brasil e que, olha que palhaçada. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, já disse para ele que vai trazer ele para ser secretário de alguma coisa do Rio de Janeiro, sei lá, de assuntos internacionais, para viabilizar a permanência dele dentro do Congresso, porque ele já se licenciou tempo demais. Portanto, será expulso do Congresso, assim como outros deputados que sumiram do Congresso. E aí, para viabilizar, ele está fazendo essa maracutaia, essa gambiarra, que é um absurdo, é um traje, que ele vai ganhar dinheiro público, vai ficar nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil e ainda recebendo por nós.
O que você acha disso? Você acha que isso é correto? E o que é incorreto também é o fato de que ele alega que teve informações antecipadas da declaração do Trump com relação a esse embargo. E o que aconteceu, que está intrigando todo mundo, é que houve uma movimentação de 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro de uma hora para outra, comprou e vendeu num tempo muito curto de tempo, fazendo com que alguns investidores ganhassem muito dinheiro. Uma movimentação de 4 bilhões não é qualquer trocadinho, é muita grana. Possivelmente, aliás, certamente alguém teve informações privilegiadas. Quem será que passou essas informações criminosas que atacam contra a nossa ordem econômica? Mas a gente estima que, num determinado momento, o Trump vai abandonar o Bolsonaro. Isso aqui é apenas um efeito prático para que atenda o que o Trump quer. Trump não se importa com o Bolsonaro e essa família está toda achando que vai ter esse apoio. O que eu acho é que essa família está se auto-sabotando. Eu falo isso, gente, porque o que acontece? O efeito Canadá. O Trump, ele ameaçou o Canadá, disse que seria o 51º estado americano, hostilizou tanto o Canadá e ameaçou de imposições tarifárias, conforme está fazendo com o Brasil. O que aconteceu? O Justin Trudeau, o partido dele, iria perder as eleições, ele não ia conseguir reeleger o seu sucessor, mas ele reelegeu. Por quê? Porque toda a comunidade canadense percebeu que estava enfrentando um inimigo comum, então o desprestígio de Trudeau reverteu em prestígio e aí mudou o jogo político lá. O mesmo está acontecendo com o Brasil. A imprensa americana está falando que o Lula ganhou um presente de Natal fora de época, porque isso aí está mudando o lado. E eu quero destacar aqui o caso do Tarcísio de Freitas, que atacou, que gostou do tarifaço, achou bacana, e o que aconteceu? Ele criou uma disposição com todo o parque industrial do maior estado industrial do Brasil, que é São Paulo. E aí ele percebeu uma nota que ele mudou o discurso, e quando ele mudou o discurso, ele começou a brigar com o clã Bolsonaro. Isso aí está desarticulando a direita e promovendo a esquerda no Brasil, está tendo um reverso do que era pretendido pelo Trump, ou seja, uma autossabotagem sem querer. E sobre isso, gente, é importante dizer que o Brasil está empenhado em reverter esse quadro. Nós não queremos que isso aconteça. Então, aqui no Brasil, nós elegemos o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, junto com o nosso chanceler, Mauro Vieira, que já está nos Estados Unidos, tentando, junto com o Congresso Nacional dos Estados Unidos, que agora está de férias, mas estão fazendo o máximo possível para fazer contatos, assim como as empresas americanas, que também serão prejudicadas com esse tarifaço. Gente, as empresas, todo o povo americano, inclusive o próprio Donald Trump, porque ele já enfrenta desprestígio. O prestígio dele está em queda. Inclusive agora com esse caso Epstein, em que esse milionário envolveu ele naqueles escândalos em que menores, crianças, mulheres, tráfico sexual, aquela coisa toda, aquela balbúrdia que os moralistas do Partido Republicano sempre defendem, né? E aí? O Donald Trump tem participação ali, a gente sabe que ele tem um relacionamento com Epstein. E aí, como é que fica isso? O prestígio dele está caindo. Se existe o embargo econômico contra o Brasil, o que está acontecendo? O legislativo brasileiro, também, que não é muito favorável ao Lula, meio que se acoplou ao Lula para permitir que nós criemos a lei da reciprocidade. Então, tanto o Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota já sinalizaram positivo. Se taxa a gente lá, a gente taxa daqui. Guerra comercial, o Brasil se prostitui, mas os Estados Unidos também. O café, a laranja, tudo lá vai ficar mais caro. A indústria, que a Embraer teve queda de 7% da sua bolsa de valores, vai parar de exportar para lá, vai impactar a indústria de lá, vai causar desemprego lá também. O prestígio do Trump cai. Então a gente espera que esse caso seja revertido pelo próprio interesse do Trump, que é conhecido pelo acrônimo TACO. Trump Always Checking Out, ou seja, ele sempre amarela, ele sempre volta atrás. Não digo sempre não, tá? Mas vamos torcer para que ele realmente volte atrás. Os Estados Unidos, que dentro dessa política da American First, em detrimento dos demais países, está criando desprestígio internacional. O país está ficando fraco, enquanto isso, a China está crescendo, está se valorizando, está fazendo negócios, está investindo. Aqui no Brasil, por exemplo, eles querem implementar a ferrovia transoceânica, que vai ligar Ilhéus ao porto de Xinkai, no Peru. E se isso acontecer, a soja brasileira, que fica mais cara que a soja americana simplesmente por causa do transporte, nossa soja é mais barata para se produzir, mas vende-se mais cara por causa do transporte, vai mudar essa perspectiva, vai ficar mais barato, o tempo para chegar lá na China vai cair de 40 para 28 dias,
A China está investindo, o prestígio dela está crescendo, dos Estados Unidos diminuindo e o mundo está ficando mais multipolarizado. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até os próximos.